MadeOnFiverr.com. 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 Dai-nos a sabedoria da sua mente, a coragem do seu coração, a força de seus braços e a proteção de suas mãos. Exclusivo. Nossas equipes no treinamento das Forças Especiais de Segurança contra possíveis ameaças terroristas nas Olimpíadas. A ação reuniu 26 tropas de elite. São os melhores homens da polícia e do exército prontos para reagir a situações semelhantes aos atentados de Paris. Se estes homens entrarem em ação, mau sinal. Algo de muito ruim acaba de acontecer. Eles são treinados para o confronto direto, mas também para agir à distância e com precisão. Os melhores atiradores. A elite da elite das forças de segurança. Todos reunidos no mesmo lugar. O Comando de Operações Especiais do Exército no coração do país, Goiânia. 26 grupos de diferentes estados e uma só missão. Preparar os homens para o pior dos cenários durante as Olimpíadas. Um ataque terrorista, como o que aconteceu na França, em novembro do ano passado, e na Bélgica, em março deste ano. Nessas horas, são acionadas as chamadas tropas especiais. Grupos seletos e treinados à exaustão. E são eles que vão atuar nos Jogos em caso de uma ameaça terrorista. As tropas especiais têm que estar preparadas para atuar em cenários como este. Um ambiente confinado, com diferentes cômodos. Uma casa, por exemplo, onde há terroristas com reféns. Quando se esgota toda e qualquer possibilidade de negociação, o que fazer? É o que nós vamos ver a partir de agora em diferentes ambientes que simulam cenários reais. Neste, os times táticos vão encontrar resistência. Homens armados que usam um tipo especial de munição. Em vez de um projétil metálico, a ponta da munição é feita de plástico recheado de tinta. É uma munição de tinta, né, com a ponta de tinta. Na realidade, o que vai bater no oponente é apenas essa parte aqui, vai marcar o seu colete, tirando o mesmo do exercício. São calibres usados pelas Forças Armadas. Utilizado pelas Forças de Operações Especiais. Apesar de não ser um projétil real, o impacto é forte. Para o exercício, o militar ele utiliza uma roupa especial, um colete especial em que vocês vão notar que ele já foi atingido e a munição marcou determinadas partes do corpo. E um capacete também especial para evitar que ele leve um tiro no rosto. Porque se ele levar um tiro no rosto, vai causar algum dano. 3 militares vão se passar por terroristas. Enquanto isso, uma das equipes planeja a ação com o pouco que se sabe do cenário. Passa o corredor, ok? Hora de municiar as armas e partir para a invasão. Cenário 1. A Embaixada. O cerco à Embaixada do Irã em Londres, em 1980, pôs à prova o Grupo de Operações Especiais do Exército Inglês. 6 terroristas tomaram o edifício e fizeram 26 reféns.
O objetivo agora é ver como atuariam as nossas tropas num dos andares do prédio. Polícia! 22 de gol! Passo a passo, você vai ver o avanço dos times em diferentes cenários e a visão dos atiradores antes e durante a troca de tiros. As tropas usam granadas que emitem luz e um barulho ensurdecedor. O militar que se passa por refém está amarrado no último cômodo. Na troca de tiros, um dos fuzis trava. O colega continua atirando, mas é atingido no capacete. De novo, o momento em que o projétil acerta o militar. O saldo foi o refém liberado com vida, 2 perpetradores capturados e 1 alvejado. Devido ao enfrentamento exposto pela equipe que estava lá dentro, considera-se razoável. A maior parte destes homens não pode revelar a identidade. Por trás de todo esse paramento aqui existe a pessoa, o ser humano, né? O lado do ser humano. Ele tem família, tem filho, tem esposa, então os mesmos homens que fazem o resgate ou a operação, eles vão para a rua colher informações, colher dados para que culmine na ação tática. À noite, o exercício é repetido num ambiente semelhante, só que na mais absoluta escuridão. Times táticos usam óculos de visão noturno. Os alvos agora são de papel, mas a munição é real. Este é o ambiente que as equipes iriam encontrar num lugar confinado e com luz elétrica cortada, como um prédio tomado por sequestradores. No atentado à embaixada do Irã, em Londres, 2 reféns foram executados. Dos 6 terroristas, apenas 1 foi capturado com vida. Cenário 2. A boate. Este ginásio de esportes aqui em Goiânia foi usado para recriar uma situação real. O palco de uma tragédia que abalou a capital francesa, Paris. Terroristas invadem uma boate, explodem bombas e atiram contra inocentes muito antes da chegada das primeiras equipes táticas. Um dos objetivos aqui é ver como as tropas do Brasil reagiriam num cenário como esse. Na casa de espetáculos Bataclan, em Paris, 1.500 pessoas assistiam a um show quando pelo menos 3 terroristas abriram fogo. Radicais ameaçavam decapitar um refém a cada 5 minutos. Foi quando o esquadrão de elite da Polícia Nacional Francesa entrou em ação. A munição de festim usada em Goiânia dá a ideia do horror vivido na boate. De novo, a visão do policial. As armas não disparam nenhum projétil, mas estão ligadas a sensores a laser. O equipamento acusa quando o atirador é atingido. E também quando acerta o alvo. No caso, militares que se passam por sequestradores. Não é de hoje que o Brasil vem se preparando para uma eventual ameaça do terror. Os treinamentos começaram antes da Copa das Confederações, que aconteceu há 3 anos. Essa preparação ela já é de longo tempo. Ela não iniciou agora devido aos Jogos Olímpicos. Nós já vemos há alguns anos nos preparando. Então, na verdade, nós estamos numa etapa final de preparação. Então, o que nós tínhamos que aprender, nós já aprendemos, nós já evoluímos. Missão dada e cumprida. Mas estes homens ainda teriam que passar por outras provas de fogo. Segundo dia no Comando de Operações Especiais. E as tropas vão se ver diante de novos cenários, montados para o treinamento, como este, que simula uma avenida,
no estacionamento de um shopping. Se estiverem na escolta de um chefe de Estado ou de atletas e a comitiva sofrer uma emboscada, o que fazer? Se terroristas conseguirem furar a segurança de um ginásio olímpico, como agir? E como proceder numa situação que nos traz péssimas lembranças? Cenário 3. O coletivo. Um atentado, e agora dentro de um ônibus. Algo muito semelhante ao que já se viu no Rio de Janeiro, mas agora criado da seguinte forma. Temos um refém, um terrorista e mais um refém. A missão das tropas: sair do ônibus com os reféns em segurança e no menor tempo possível. Junho de 2000. Um criminoso armado invade um ônibus na zona sul do Rio e mantém os passageiros reféns por quase 5 horas. Quando o sequestro parecia ter chegado ao fim, a ação desastrosa. Um policial atira contra o bandido, mas acerta de raspão o queixo de uma das reféns, a professora Geisa Gonçalves. Na mesma hora, Sandro do Nascimento, o sequestrador, dispara 3 vezes contra as costas de Geisa. Sandro também morreu, mas por asfixia dentro do carro da PM. A simulação no quartel prevê um ataque terrorista quando se tem pouca ou quase nenhuma chance de negociação. Uma das equipes opta por usar uma bomba de efeito moral e invadir o ônibus pela porta da frente. Outra surpreende o rapaz que faz o papel de terrorista atirando pela janela. Para as forças especiais, os eventuais erros ensinam mais do que os acertos. Mas como se preparar para um tipo de ataque que jamais vimos no Brasil? Cenário 4. O ginásio olímpico. Dezembro do ano passado. Um casal de atiradores invade uma clínica em São Bernardino, na Califórnia. Fere 26 pessoas e mata 14. E se, apesar de todo o forte esquema de segurança, o mesmo acontecesse num ginásio durante os Jogos? A primeira reação seria de um grupo da Força Nacional. Próximo ao campo de jogo, onde vai estar árbitros, torcidas, tá? Todo o público vai ter uma sala de pronta resposta. Vai ser o único segmento dentro da venda, dentro do campo de jogo, que vai estar armado. Então é uma tropa especializada formada por operações especiais de todo o Brasil, tá? Força Nacional, que vão dar essa primeira resposta. Em cada local de competição, haverá câmeras transmitindo imagens ao vivo para um centro de monitoramento das Forças Armadas. Para monitorar o entorno dos estádios, até um balão vai ser usado. Ele carrega câmeras e envia o sinal para outro centro, operado pela Polícia Militar do Rio. Não é uma única câmera, é um arranjo de 13 câmeras que estão distribuídas no sensor lá fora, que garante essa cobertura de 360 graus o tempo todo. Né? No deslocamento para os pontos de competição, as delegações vão ter a escolta de helicópteros com um time tático a bordo. Cenário 5. A emboscada. Durante o treinamento, as 26 equipes simularam a reação a um possível ataque contra um chefe de Estado. O caminho da comitiva é bloqueado por uma barricada. Os homens desembarcam às pressas do helicóptero. Mais uma vez, usam munição de festim e armas com sensor a laser, num combate simulado contra um grupo terrorista. Dessa vez, a missão é resgatar o militar que se passa por autoridade e, se possível, sem baixas na tropa. Vamos pra cima, sai do carro! Dentro do estádio, entra em ação um outro time de especialistas, os atiradores de elite. No meio militar, eles são conhecidos como caçadores, também chamados de snipers.
Em Goiânia, foram reunidos os 50 atiradores que vão trabalhar nos Jogos Olímpicos. Eles fizeram as últimas checagens das armas, atirando em alvos a centenas de metros de distância. Este alvo, na forma do tronco de um ser humano, está posicionado a 300 metros da linha de tiro. 25 homens disparam de uma só vez. Agora, um alvo ainda mais distante. Um aro metálico de 40 centímetros de diâmetro a 550 metros do atirador. Apenas um vai disparar. De novo o tiro. Na mosca. Para ser considerado um sniper, o atirador tem que acertar determinados alvos. A área compreendida entre a linha dos olhos e a ponta do nariz, né? Tem que ser um tiro preciso? Tem que ser um tiro preciso. 100 metros? A 100 metros. E acertar a cabeça, por exemplo? Até 400 metros a cabeça, a exigência. Da cintura para cima? Da cintura para cima até 600 metros. E alguma parte do corpo? Até 800 metros. Na prova dos 100 metros, os atiradores tinham que acertar 4 pequenos círculos nos cantos de uma folha de papel. E depois, um tiro entre a linha dos olhos e a ponta do nariz, na foto. Este foi o resultado obtido por um sniper da Polícia Civil de São Paulo. Os atiradores também treinam para situações como esta, onde só se enxerga com câmera de visão noturna. Mas afinal, qual é o risco de que um ataque terrorista possa mesmo acontecer? Recentemente, fatos que chamaram a atenção das autoridades vieram a público. Primeiro, a visita ao Brasil de uma das lideranças mais populares do mundo árabe, o Sheikh Mohammed Al-Arif. Há 3 anos, durante discurso no Egito, Al-Arif convocou os muçulmanos para a luta armada na Síria. Em palestra no Reino Unido, fez um discurso inflamado, enquanto era vigiado por homens do serviço de inteligência. Naquele evento, estariam rapazes que mais tarde passaram a atuar no grupo terrorista Estado Islâmico. O Sheikh negou se envolver no recrutamento de jovens, mas uma revista semanal lembrou que, na Europa, Mohammed Al-Arif é tratado como uma ameaça. A entrada dele estaria proibida em 30 países. Segundo o fato suspeito, as atividades de um argelino naturalizado francês na Universidade Federal do Rio de Janeiro. O professor de física Adelaine Richer ficou preso na França durante 3 anos, acusado de trocar correspondências com outro grupo radical, a Al-Qaeda. Ele teria dito sim a um convite para integrar uma célula terrorista. Depois da prisão, Adelaine Richer entrou legalmente no Brasil, ganhou uma bolsa de estudos e foi contratado como professor da universidade. Ele é investigado pela Polícia Federal. E há pouco mais de um mês, confirmou-se uma ameaça direta. Brasil, vocês serão nosso próximo alvo. A mensagem teria sido postada pelo também francês Maxime Rochard, numa rede social. Rochard, conhecido como O Carrasco, é suspeito de aparecer em vídeos como estes, publicados pelo Estado Islâmico durante decapitações de prisioneiros. A ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, confirmou que a ameaça foi postada no perfil que pertencia ao terrorista. O Carrasco escreveu a mensagem uma semana depois dos ataques à capital francesa. Para as autoridades civis e militares, o Brasil em si não é um alvo dos radicais. Nós não temos uma tradição de eventos terroristas no Brasil, mas servir de palco para um atentado nesse ambiente de Jogos Olímpicos. Nós avaliamos que o risco existe, né, e em função da análise de risco, nós estaremos em condições de dar a resposta adequada, né, que a situação exigir.
Para a secretaria que cuida da segurança dos grandes eventos, um dos momentos mais delicados é a cerimônia de abertura no Maracanã. Ali haverá 5 bilhões de pessoas olhando para o país. Ela, apesar de haver alguns eventos olímpicos prévios, ela que inaugura de fato os Jogos, então não pode haver erros. Nós não acreditamos que um atentado ocorrerá, mas estaremos prontos para caso ocorra. A preparação das equipes táticas inclui até exercícios com roupas que protegem contra agentes químicos, biológicos, radiológicos e nucleares. Fazendo o trabalho com equipamentos de proteção, com o nosso controle de exposição a esse tipo de agente e uma descontaminação conduzida pelas nossas equipes, o risco é mínimo. Os 230 homens das Forças Especiais seguem se preparando para os Jogos, mas a partir de agora, longe das câmeras. Assim como os atletas, eles têm treinos fechados para a imprensa. Assim como uma seleção, ali estão os melhores entre os melhores. Com a diferença de que o Brasil e o mundo não querem vê-los em campo. Pode vir quem for que ela encara. Sara Menezes tem a força e a coragem fortalecidas por um ouro olímpico.